Eu fui para Barretos ver rodeio. Só que parece que esqueceram de avisar o rodeio. Eu cheguei esperando boi, peão, montaria, música, tradição, aquela coisa toda que dizem que representa a história do lugar. E encontrei caminhonete. Caminhonete pra cá, caminhonete pra lá, trailer de 300, 400 mil, acampamento de milhões, influencer, tropa, bebida, story, live, briga. E uma multidão filmando a própria existência. Aí eu pensei, porra, talvez eu tenha entendido errado. Talvez Barretos não seja mais uma festa. Talvez seja um cenário enorme, caríssimo, onde cada um entra para tentar provar alguma coisa para alguém que nem conhece. Tem gente que foi para ver o rodeio. Tem gente que foi para fazer conteúdo. Tem gente que foi para mostrar a caminhonete. Tem gente que foi para mostrar o trailer. Tem gente que foi para mostrar que não precisa pagar. Tem gente que foi para mostrar quanto gastou. E tem gente que foi só para mostrar que estava lá. No final, ninguém sabe mais se está vivendo produzindo prova de que viveu. E aí aconteceu a briga. E eu não vou aqui escolher mocinho, nem bandido, nem juiz, nem polícia. Até porque cada versão veio com sua própria verdade, seu próprio roteiro, seu próprio culpado e, evidentemente, sua própria câmera. Um disse uma coisa, outro disse outra. Apareceu vídeo, apareceu story, apareceu explicação, apareceu tréplica, apareceu gente defendendo, apareceu gente atacando, apareceu gente que nem estava lá explicando exatamente o que aconteceu. A internet é maravilhosa. Você não precisa estar presente para ter certeza. Basta ter Wi-Fi. E a história foi crescendo. Primeiro uma discussão, depois agressão, depois perseguição, depois trailer destruído, depois mulher trancada dentro do trailer, depois segurança, depois polícia, depois versões, depois desculpas, depois dinheiro, depois pagamento, depois caminhonete, depois carro, depois sorteio, depois milhões. E eu fiquei olhando aquilo tudo pensando, meu Deus, até a desgraça virou conteúdo. O conflito não termina quando acaba. Ele começa quando alguém aperta o botão de publicar. Porque aí vem o público, e o público precisa escolher um lado. A BC, a tropa, a fazendeira, o influencer, a ex, o amigo, o fã, o hater. Todo mundo precisa de um personagem, porque ninguém quer uma história complicada. História complicada não dá engajamento. A internet gosta de sentença, e sentença rápida. Ela é aquilo, eu sabia, eu avisei, tem que aprender, tem que apanhar, tem que ser expulso, tem que pagar. E eu fico pensando, desde quando ouvir dizer virou prova? Desde quando suspeita virou sentença? Desde quando uma multidão pode substituir polícia, investigação, processo, defesa, testemunha e qualquer coisa que ainda lembre uma sociedade organizada? Mas calma, eu não estou aqui para ensinar ninguém a viver, Deus me livre. Eu mal consigo entender a minha própria existência. Eu só estou olhando. E o que eu estou vendo é curioso. Porque, enquanto todo mundo discute quem bateu em quem, eu fico olhando outra coisa. O corpo que apanha, o corpo que corre, o corpo que se esconde, o corpo bêbado, o corpo que cai, o corpo que filma, o corpo que precisa pagar para entrar, o corpo que trabalha, o corpo que está dentro do trailer enquanto alguém destrói a porta. Aí aparece a internet dizendo é marketing, é entretenimento, é Barretos. Não. O corpo não sabe que é entretenimento. O corpo não recebe curtida quando leva porrada. O corpo não entende algoritmo. O corpo entende medo, dor, exaustão, risco. E talvez seja aí que a festa fique interessante. Porque falar de Barretos como espetáculo é fácil. Difícil é perguntar quem sustenta o espetáculo. Tem o peão, tem o trabalhador, tem o mecânico, tem o vendedor, tem o segurança, tem a família, tem quem paga estacionamento, tem quem paga transporte, tem quem paga ingresso, tem quem leva criança, tem quem vive daquela festa. E tem o influencer, que chega com milhões de seguidores. E aí eu começo a desconfiar, porque quando a visibilidade vira moeda, qualquer coisa pode virar patrimônio. Uma caminhonete vira conteúdo, um trailer vira conteúdo, uma briga vira conteúdo, uma desculpa vira conteúdo, uma agressão vira conteúdo. Até o pedido de desculpas pode virar conteúdo. E o dinheiro? Ah, o dinheiro. 6 milhões. 1 milhão por dia. Trailer de quase 400 mil. Caminhonete de mais de 1 milhão. Estrutura milionária. Sorteio. Presente. Ostentação. Eu não estou dizendo que gastar dinheiro é errado. Gasta quem tem. O problema é outra coisa. É quando o dinheiro deixa de comprar alguma coisa e passa a comprar olhar. Você não compra apenas a caminhonete. Você compra o olhar sobre a caminhonete. Você não compra apenas o trailer. Você compra a imagem de quem tem um trailer. Você não vive apenas a festa. Você precisa provar que viveu.
E aí eu lembro daquela velha miséria humana. Ser visto, ser reconhecido, ser alguém diante de alguém. Só que agora o olhar tem métrica, tem número, tem alcance, tem visualização, tem seguidor, tem algoritmo. E pronto, a existência virou relatório. Você não pergunta mais eu vivi, você pergunta postou, e se não postou, quase como se não tivesse acontecido. Aí aparece a falsa intimidade das redes. Você vê uma pessoa dentro de uma piscina, depois numa festa, depois numa caminhonete, depois num camarote, depois num avião, e pensa, essa pessoa vive assim. Não, meu amor. Você viu 30 segundos. O resto do dia ficou fora do enquadramento. Às vezes a pessoa tem, às vezes alugou, às vezes ganhou, às vezes pegou emprestado, às vezes pagou uma fortuna, às vezes não pagou nada. Você não sabe. E justamente porque não sabe, a imagem funciona. A imagem não precisa ser verdadeira. Ela precisa parecer suficiente. E Barretos virou um laboratório perfeito disso. Porque juntaram tradição, dinheiro, álcool, fama, desejo de pertencimento, competição simbólica, milhares de pessoas e uma câmera em cada bolso. O que poderia dar errado? Nada. Absolutamente nada. Até dar. E quando deu, todo mundo correu para explicar. Eu achei maravilhoso. O mesmo sujeito que não sabe beber, começa a dar aula sobre comportamento. O mesmo sujeito que não estava presente explica a cena. O mesmo sujeito que só viu um vídeo já conhece toda a história. A internet transformou o eu acho em tribunal. E o tribunal precisa de espetáculo. Porque silêncio não viraliza. Dúvida não viraliza. Ambiguidade não viraliza. Não sei é praticamente uma ofensa ao algoritmo. Então inventamos certezas e seguimos. Mas aí vem a parte que realmente me incomoda. A festa. A tradição. O nome. A história. O rodeio. Porque tem gente dizendo, isso sempre aconteceu. Claro que aconteceu. Festa cheia, bebida, gente, excesso, alguma confusão. A humanidade não descobriu a cachaça ontem. O problema talvez seja outro. É quando o episódio deixa de ser exceção e começa a ocupar o lugar da própria festa. Quando quem olha de fora não vê mais o peão, não vê a montaria, não vê a cultura, não vê o trabalhador, não vê a família, não vê a história, vê briga, vê caminhonete, vê influencer, vê ostentação, vê fervo, vê gente bêbada, vê gente tentando aparecer. E talvez o problema nem seja a festa. Talvez seja aquilo que a câmera decidiu que merece existir, porque o rodeio acontece. Mas a câmera escolhe, e a câmera gosta daquilo que explode. Uma montaria dura segundos, uma briga rende horas. Um peão trabalhando há anos talvez não renda uma fração do alcance de um influencer quebrando alguma coisa. A tradição é lenta, o algoritmo é faminto, e fome não tem memória. Então eu continuo andando, olhando, sem saber exatamente onde termina Barretos e começa a internet. Talvez tenha acabado essa fronteira. Talvez o parque seja agora um grande estúdio, e nós todos, voluntariamente ou não figurantes, uns filmam, outros são filmados, alguns brigam, outros comentam, alguns pagam, outros ganham, alguns trabalham, outros monetizam. E eu fico ali, olhando aquele monte de gente tentando provar que está vivendo, e pensando na coisa mais miserável que a gente conseguiu inventar. Não basta existir, tem que aparecer existindo. Não basta ter, tem que mostrar. Não basta sofrer, tem que publicar. Não basta errar, tem que explicar. Não basta pedir desculpa, tem que monetizar a desculpa. E depois alguém pergunta, quem está certo? Eu não sei. E talvez seja justamente essa a única resposta honesta no meio dessa fábrica de certezas. Eu não estava lá. Eu vi discursos, vi versões, vi imagens, vi gente defendendo, vi gente acusando. Vi gente transformando tudo em espetáculo. E vi uma coisa que me parece muito maior que qualquer briga. A vida ficando pequena diante da necessidade de ser vista. Talvez esse seja o verdadeiro rodeio. Não o boi, não o peão, não a caminhonete, não o influencer. Nós, essa coisa ridícula que somos. Correndo atrás de um olhar, bebendo até esquecer, gastando até aparecer, brigando até viralizar. E depois entrando na internet para explicar que somos pessoas equilibradas. Ah, pelo amor de Deus. Não sabe beber, bebe água. Bebe água, meu filho. Cachaça não é inteligência emocional. E câmera não é testemunha. Eu sou a louca do rolê. Eu não vim escolher lado. Eu vim olhar. E quanto mais eu olho, menos eu entendo. Talvez seja por isso que eu goste tanto. Se quiser ler a descrição, lê. Se não quiser, vai se foder. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Muito menos para salvar Barretos. Eu só passei pelo rodeio. E no meio do barulho, fiquei tentando descobrir onde diabos esconderam o silêncio. Porque talvez seja lá que ainda esteja alguma coisa que não precise ser publicada.